Olá, amiguinhos! Hoje eu vou ler para vocês um livro de não ficção chamado O Grande Canyon, escrito por Mike Stark. Pergunta principal: o que é o Grand Canyon e por que ele é tão especial? Vocês vão descobrir através das páginas que eu vou ler para vocês. Presta atenção que esse é um livro de não ficção e que vocês irão escrever durante a leitura o que vocês estão aprendendo sobre este livro de não ficção, ok? Novamente, o título é O Grande Canyon. No livro de não ficção, tem sempre palavras para nós aprendermos. Às vezes são palavras novas, ou às vezes são palavras que vocês já conhecem, tá? Vocês vão ver as palavras canyon, erosão, que nós já aprendemos, né? Nativos americanos, também aprendemos quando nós aprendemos sobre a América do Norte, né? Parque Nacional, protegida e sedimento. Essas são as palavras que vocês encontrarão nesta leitura. Então vamos lá. Sempre no livro de não ficção, ou na maioria deles, sempre tem uma tabela de conteúdo. A tabela de conteúdo é onde você vai ver o que cada capítulo vai te ensinar ou contar para você. Neste caso, nós temos o primeiro capítulo que vai até a página 4, e depois da 4 a 6 é o 2, tá? São não os capítulos, mas assuntos que vocês vão ver diferentes no livro. Então, aqui nós temos várias páginas, tá vendo? Onde você pode encontrar este assunto. E na última página nós temos o glossário. O glossário é como um pequeno dicionário onde você vai encontrar as palavras que estão na história ou no livro e tem o significado delas no glossário. É como um dicionário, tá? O dicionário você encontra o significado das palavras. Então vamos lá. O Grand Canyon é um parque nacional que está localizado nos Estados Unidos da América. Tá? Ele fica aqui ao sudoeste. Tá vendo aqui? Sudoeste. Fica aqui, sudoeste dos Estados Unidos. Um canyon tão grande. Esse é o título desta página. O Grand Canyon é tão grande que podemos vê-lo desde lá do espaço. E o Grand Canyon se converteu em parque nacional no ano de 1919. Sempre no livro de não ficção, você tem figuras e a explicação abaixo delas, ou ao lado delas, ou em cima delas, ou dentro delas algumas vezes. Aqui diz: o Grand Canyon mede 446 quilômetros, ou 277 milhas de comprimento. Aqui temos mais figuras. Um parque nacional é uma área de terra protegida. Esse aqui é o presidente dos Estados Unidos, um antigo presidente, né, chamado Theodore Roosevelt. Ele foi o primeiro presidente que tentou proteger o Parque Nacional Grand Canyon. Aqui nós temos o côndor, que é o pássaro que voa em cima do Grand Canyon, tá? O côndor. Formação do Grand Canyon. Isso está relacionado com erosão, tá vendo? Olha só. O Grand Canyon se formou com uma erosão. Com o passar dos anos, olha só o desgaste aqui das paredes, né? E olha o rio como foi indo para baixo, né? A água. Formação do Grand Canyon, como é que ele se formou? Como é que ele começou? O Rio Colorado, que é esse aqui, que está no meio aqui,
deu origem ao Grand Canyon, através da erosão. Foi aí que foi criado o Grand Canyon, através da erosão. A erosão ocorre quando os fragmentos do solo se desgastam, tá vendo? Foram desgastando com o tempo, foi aprofundando-se aqui até chegar lá embaixo. O rio correu sobre a terra e depois de muitos anos, tá vendo? Ele deu a origem ao cânion. Ele foi abaixando, tá vendo? O Grand Canyon tem raios de cores, tá vendo? Aqui, olha só os raios de cores. Os raios de cores são capas de sedimento, tá vendo? Isso são capas de sedimento que formam uma em cima da outra, tá vendo? Por isso que criam essas cores lindas. Ok, isso mostra como a Terra mudou com o passar dos anos. Olha lá, vamos procurar a palavra sedimento lá no glossário? Vamos lá. O glossário está lá no final do livro. Vamos lá, sedimento. Está bem aqui, ó. São fragmentos de terra e pedra que são transportados pela água, pelo vento e pelo gelo e deixados em outro lugar. Ah, então vocês já aprenderam isso em erosão, não é? Vamos lá, voltando à página. Então, voltando aqui na frase. O Grand Canyon tem grandes raios de cores. Os raios são capas de sedimento, então esses são pedaços de pedra, né, ou pedaços aqui da montanha que foram se desgastando, tanto pela água quanto pelo vento ou pelo gelo. Por isso que formou essas linhas coloridas aqui, tá bem? Muito bem. Exploração. Os nativos americanos foram os primeiros que viveram aqui no Grand Canyon. As pessoas hoje em dia ainda podem ver as casas dos nativos americanos lá no Grand Canyon. Se um dia você for lá visitar, você pode ver a casa onde moraram os nativos americanos. Em 1869, um grupo de americanos dos Estados Unidos fizeram a sua primeira viagem e esses americanos, eles descobriram, né, que havia esse canyon aí, né? Esses americanos que descobriram, nunca ninguém tinha estado aí antes, em 1869. Hoje em dia, mais pessoas visitam o Grand Canyon. Depois que esses americanos descobriram o Grand Canyon, mais pessoas visitaram esse lugar, né? E através dos tempos, o Grand Canyon se converteu ou se tornou um parque nacional. E tem a explicação aqui das fotos, né? Aqui são as pessoas em cima do Grand Canyon para poder observar, tá vendo? É um observatório, tá? Onde eles observam, onde eles olham o Grand Canyon, a beleza do Grand Canyon. Tenha a sua própria aventura. Muitas pessoas vão ao Grand Canyon todos os anos, eles vão lá visitar. Tá vendo aqui? A cavalo, no observatório. Tem muitos lugares lindos lá para você visitar. Vamos lá. Algumas pessoas fazem caminhadas até a base do Grand Canyon. Tá vendo essa pessoa aqui em cima? Eles podem caminhar ao redor da base do canyon. E isso leva semanas. Durante semanas a pessoa pode ficar andando, porque é muito comprido. Lindo, né? Algumas pessoas navegam no Grand Canyon de balsa no Rio Colorado. Esse é chamado Rio Colorado. O rio tem muitos quilômetros de comprimento. É muito longo esse rio.
Algumas pessoas caminham pela costa do cânion. Tá vendo a costa aqui? A vista desde a costa é surpreendente, é maravilhosa. É alto, né? Uma maravilha natural. O Grand Canyon estará protegido durante muitos anos, porque é um parque nacional e parque nacional é protegido. As pessoas que vão visitar o Grand Canyon desfrutam de uma vista como nenhuma outra. É maravilhoso. Então vale a pena um dia ir lá conhecer, tá? E aqui está o glossário, onde explica cada palavra e diz a página onde está aquela palavra. Então, quando você está lendo um livro de não ficção, se você tem alguma dúvida na palavra, o significado dela, é só ir lá no glossário, que é um pequeno dicionário. Bem, espero que vocês tenham entendido bem a história do Grand Canyon, que vocês tenham escrito no caderninho de vocês sobre tudo que vocês aprenderam sobre o Grand Canyon. Muito bem, obrigado por ter me escutado e nos vemos na próxima. Até mais.